Olá, como estão todos? Então vamos dar início ao nosso encontro, dando continuidade aqui nos estudos do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, psicografia, capítulo 46. União, da reunião pública de 24/6/60, capítulo 31, dissertação 20, 20ª dissertação, depois 20 aqui. Então, união. Como é que a gente pode entender essa questão da união, né? Então, para continuidade dos trabalhos, para que a gente possa viver todas essas questões que envolvem a mediunidade, né? Do convívio que a gente tem dentro da nossa casa, junto aos trabalhadores, é necessário que estejamos ali em união, né? Unidos ali em busca de um só propósito, de vivenciarmos a mediunidade, entendermos, participarmos desse trabalho, fazermos com que essa mediunidade possa nos auxiliar. Então nós trabalhamos ali como uma equipe, dentro de uma sessão, dentro dos trabalhos, por isso que tudo é decidido ali entre todos, né? Todos os participantes, quando participa ali de um trabalho, uma ação voluntária, onde a casa nos proporciona as mais situações ali variadas, para que a gente possa, através dessas experiências, vivenciar esse amor, né? Interiorizar esse amor e assim caminharmos. É necessário que eu tenha união entre todos que estejam ali participando e vivenciando essas situações, essas experiências valorosas que vão enriquecer o nosso conhecimento. Então é importante que caminhamos ali unidos num só propósito e tendo ali como a flâmula, como a bandeira das nossas ações, o amor e a caridade que Jesus nos deixou ali como diretrizes seguras para as nossas melhorias. Não há outro caminho que não seja o amor, a caridade, né? Aquilo que a gente ainda está buscando, né? Aquilo que a gente ainda tem que conquistar. Mas com certeza ali ao longo das encarnações, por isso que estudamos as reencarnações, porque cada reencarnação são necessidades ali que não são que representam possibilidades de entendimento sobre esse amor, sobre essa caridade, onde vamos trabalhando ali as nossas ações, nossos sentimentos, as nossas necessidades, para que possamos trazer mais tranquilidade e, por conseguinte, vivenciar o amor tão importante, o amor libertador, o amor que Jesus nos ensinou e que é imutável e que fica aí para cada um de nós como um roteiro seguro das nossas melhorias, né? Então, essa união é importante, né? União onde a gente convive com outros que são ali individualidades, que tem ali a sua forma de entender, de agir, de pensar, as suas ideias, o seu potencial, sua forma de trabalhar, e aí nós vamos lapidando também as nossas vontades, né? Aprendendo a, sim, falar aquilo que nós já temos, né? Dar a nossa contribuição, mas aceitar a contribuição do outro, isso é muito importante. Vamos aprender a falar, mas vamos aprender a escutar, vamos aprender a aceitar, vamos aprender a querer que seja feita a nossa vontade também dentro de um trabalho, mas vamos aceitar que seja feita também a vontade do outro, que seja um pouco da minha, um pouco do outro, e por conseguinte, através dessa união, o trabalho vai fluindo. A gente tem que entender e memorizar muito essas questões para que as coisas possam fluir da melhor forma possível. Entender que nós lidamos com aqueles que muitas vezes vão pensar diferente de nós, tomar decisões diferentes de nós, mas que devemos ouvir, nos colocar nessa situação de ouvir, de respeitar, de trazer ali uma mescla de vontades para que o trabalho possa fluir da melhor maneira através da união de todos nós, trabalhadores encarnados e desencarnados, e nós principalmente, né? Que ainda necessitamos aprender mais a ouvir do que falar. A gente ainda precisa muito disso, mas vamos fazer a nossa parte. Muitas vezes a gente aguarda que o outro faça a dele, que o outro tome as decisões dele para que eu tome as minhas. Não vamos esperar.
vamos tomar as nossas decisões e vamos trilhar os nossos caminhos, né? E vamos simplesmente fazer ali a nossa parte e vamos nos ver ali nas mais variadas situações e vamos ver como é bom aprender a aceitar e ver que pode haver desse convívio, dessa união, frutos maravilhosos e importantes a cada um de nós. Porque não é só nós que estamos aprendendo e temos necessidades. O outro que caminha conosco, que faz parte da nossa equipe de trabalho, também tem as suas necessidades. Então é falar, mas aprender a ouvir, é agir, mas ver como que o outro também vai agir, para que possamos juntos buscar as nossas melhorias. Tudo bem, pessoal? Então, esse capítulo é muito importante, a gente tem que estar sempre refletindo nisso, que vamos lidar com situações mais adversas, muitas vezes diferentes, opiniões alheias diferentes da nossa, mas que temos que aprender a aceitar, ouvir, entender aquilo que o outro também tem a dizer, né? O respeito, ele é muito importante. Vamos ver o que Emmanuel nos fala sobre essa questão. Compadece-te e ajuda a fim de que possa servir na união para o bem. Não fosse a bondade do lavrador que ampara a semente seca, não receberia na mesa o conforto do pão. Não fosse o trabalho do operário que assenta tijolo por tijolo, não disporias de segurança no alicerce do próprio lar. Isso acontece nos elementos mais simples. Repara, porém, a atitude da vida, para que ninguém falte a comunhão do progresso. Comunhão do progresso, comunhão, união, comunhão do progresso, união. Necessário a união de todos para o progresso, né? Muito importante isso, comunhão do progresso. Não condena ela o paralítico porque não ande. Dá cadeira de rodas, não malsina os olhos enfermos. Brune lentes protetoras. Não relega os mutilados à própria sorte. Faz recursos mecânicos. Não se revolta contra os ignorantes que lhe torcem as diretrizes. Acende a luz da escola. Não aniquila os loucos que lhe injuriam as leis. Acolhe-os generosamente no regaço do hospício, né? Ou seja, acolher, atender fraternalmente aqueles que chegam, né? Para que sintam ali seguros, para que possam fazer parte, integrar essa união e aí sim trabalhar pelo bem comum, né? Atendimento fraterno, fazer a nossa parte, isso é muito importante, receber aqueles que chegam da melhor forma, né? Atender fraternalmente, isso é muito importante também, tá? É uma atitude que cabe a cada um de nós, né? Imitando o sentimento da vida, sejamos uns para os outros quando preciso a muleta e o remédio. Sejamos uns para os outros quando preciso a muleta e o remédio. Ou seja, haverá situações em que nos sentiremos ali cansados, desanimados, não querendo mais seguir em frente, ou então até querendo desistir, enfim. Poderemos lidar com essa situação em algum momento, mas quando a gente recebe ali uma palavra reconfortadora de um amigo, de um colega ali, que está junto de mim, na busca desse conhecimento, desse trabalho, que me diz para mim continuar, para mim acreditar nas melhorias, me possibilita ali um novo caminho. Então a gente ouve dos nossos amigos espirituais e sente ali aqueles impulsos fraternos, generosos dentro de nós para prosseguirmos e não desistirmos. Como isso é importante. Então que sejamos todos nós uns para com os outros a muleta e o remédio. Ouvidemos os defeitos do próximo na certeza de que todos nos encontramos sobre o malho das horas, na bigorna da experiência. Tolerância é cimento de união ideal. Tolerância, respeito. Eu acrescentaria respeito, tolerarmos uns aos outros, né?
não diria que a gente perde a paciência, porque a gente ainda está buscando, pessoal. A gente ainda está buscando ter essa paciência e vivenciar essa paciência, mas pedir ali uma ajuda para que a gente possa aceitar, para que a gente possa se acalmar, entender o outro, se esforçar ali para buscar respeitar as opiniões alheias, respeitar o outro como ele é, né? E aí sim trazer palavras reconfortadoras, né? Então isso é muito importante, fazer a nossa parte. Ouvidemos os defeitos do próximo, na certeza de que todos nos encontramos sobre o malho das horas na bigorna da experiência. Mais uma vez, tolerância é o cimento da união ideal. Tolerância é aquilo que vai fazer com que sejam uniões fortes, estáveis. Nos tolerarmos uns aos outros. Isso é muito importante. E só a união faz a força. Sozinho não conseguiremos, sem um amparo, sem uma ajuda mútua, não conseguiremos vivenciar a mediunidade, as experiências, entender a doutrina. Agora, quando nos ajudamos uns aos outros, nos sentimos e somos mais fortalecidos, mais fortes para seguir em frente, né? Se Deus não olhar por nós, se Jesus não estiver conosco, não conseguiremos. Muito pelo contrário, né? Então, precisamos uns dos outros, precisamos do amparo, né? Para prosseguirmos as nossas tarefas e precisamos dessa estabilidade que é uma união entre todos os membros, saber que todos são importantes, todos têm ali o seu devido cuidado, sua devida necessidade e a sua devida importância dentro desses trabalhos. Entretanto, a força e força, olha que interessante isso aqui, a força e força, reúnem-se milhões de gotas e criam a fonte, congregam-se milhões de fagulhas e formam incêndio. Pensa um pouco e entenderás que é sempre muito fácil ajuntar os interesses da terra e fazer a união para o bem da força, mas apenas entesourando as qualidades do Cristo na própria alma é que nos será possível em verdade fazer a união para a força do bem. Então, ele está falando em tesourar em nossos corações aquilo que é imutável e que são os verdadeiros tesouros, que é o aprendizado, é o conhecimento, é aquilo que a gente aprende junto dos nossos irmãos, dentro dessa união de pensamentos ali, de ideologias voltadas ao bem, a vivenciar a mediunidade, todas essas experiências que a gente tem acesso, tudo que a gente vivencia dentro da doutrina, todas essas experiências que nos dão força e coragem para continuarmos, os ensinamentos de Jesus fazem com que a nossa caminhada seja mais estável e que estarão conosco em todos os momentos. E quando mais precisarmos, as nossas recordações se voltarão àquela situação, aquela experiência que tivemos, aquele diálogo com um amigo, com um colega, aquele atendimento fraterno, aquele acolhimento, aquele trabalho que vivenciamos, aquela experiência no bem, para que essa experiência que tivemos ali através do amor possa nos dar força e coragem para retomarmos a nossa caminhada e trazer ali o equilíbrio e a força necessária para não desistirmos e continuar adiante. Lembrando que nem sempre estaremos da mesma forma, mas é possível retomarmos o nosso caminho, né? E os nossos amigos estão sempre a nos auxiliar, sejam eles encarnados, desencarnados. Tudo bem, meus amigos? Então fica essa reflexão importante da importância da união, movidos ali pelo amor, pela busca de conhecer e vivenciar esse amor através das experiências e aquilo que a gente tem a oportunidade de poder estar junto daqueles colegas, daqueles amigos de caminhada que são momentos valorosos e importantes para cada um de nós. Fica então mais um ponto importante, que é estarmos unidos nesse propósito de vivenciar e aprender a mediunidade, que com certeza trará frutos valorosos a cada um de nós. Então, vamos com essas reflexões, finalizar aqui o nosso encontro, agradecendo a Deus, a Jesus por essa oportunidade,
por tudo que temos, quem somos, pedindo, Senhor, que nos ampare, que nos guie, pois sem Ti nada somos ou teremos. Sozinho, jamais conseguiremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. E a mais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, não nos deixeis cair em novos erros. E livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Gratidão por tudo que temos e quem somos. Estejam em paz.